Boa noite, mundo. Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Boa noite, nossa região querida de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Lins, Andradina. Toda essa região quente, né? Mais quente do que nunca, que a gente ama, a gente vive, a gente se relaciona com os amigos e discute futebol e, quando pode, discute política também. Então, esse programa nosso, que a gente tem feito com bastante carinho, a Agenda Regional, ele tem a função, como nós já explicamos, sempre fazemos questão, de debater os principais problemas da nossa região, trazendo gente experiente, gente que já fez na nossa região e que tem autoridade para colocar devidamente os problemas, né? Já passou por aqui o Fernando Zar, no primeiro programa foi eu e o Geraldo apenas para fazer a apresentação, muitos outros convidados virão, e a gente tem certeza que é a nossa pequena contribuição, mais sincera, singela, para poder fazer da nossa região uma região cada vez melhor, mais inclusiva e com mais oportunidades para todos. Boa noite, João Luiz, boa noite, Geraldo. É uma honra poder compartilhar com vocês essa noite agradável de terça-feira. Boa noite, pessoal. Sou Geraldo Martins, economista, comerciante aqui na nossa cidade de Birigui. Nós estamos aqui bem representados na nossa região hoje, com o Sebastião Júnior de Araçatuba, eu aqui de Birigui e o João Luiz de Penápolis, Penápolis foi uma cidade pioneira aqui na nossa região, inclusive Birigui e Araçatuba foram distritos de Penápolis, Mas, sem mais delongas, João Luiz, faz a sua apresentação aí para o nosso público. Tá certo. Boa noite, Sebastião, boa noite, Geraldo, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores, É uma alegria ter essa terça-feira, a gente, depois de um feriado estadual, feriado da Consciência Negra, um feriado importante para... Aqui é. Que possa estar certo, e o Tião está aí, com seu penteado afro. Mas dizer que é uma alegria estar aqui debatendo com vocês um tema de suma importância para todos nós, que é a questão regional, a questão local, em torno das políticas públicas. É uma alegria. Eu fui prefeito aqui de Penápolis, sou professor, inclusive fui professor durante 10 anos em Birigui. Fui professor na FATEB, de Birigui, durante um bom tempo, e no Instituto Noroeste de Birigui, durante 10 anos, de 1994 a 2004. Só deixei de dar aula em Birigui exatamente depois que eu assumi a prefeitura em Penápolis, fui eleito em 2004. Então, a partir de 2005, eu me desliguei do Instituto Noroeste de Birigui e da FATEB, que eu me orgulho muito de ter sido professor. Em Araçatuba, eu fui estudante do curso de Direito, eu sou advogado também. Minha formação inicial é letras, sou professor de português, na área de pedagogia, mas tenho uma terceira formação que é em Direito, que estudei em Araçatuba. Então, temos um pé em cada uma das cidades aqui da região, Birigui, onde eu trabalhei durante muito tempo, em Araçatuba, onde eu estudei, e temos umas grandes amizades, grandes relações pessoais, familiares, também tenho familiares em Birigui, familiares em Araçatuba, mas profissionais e políticas, com os companheiros aí do Partido dos Trabalhadores, dos partidos aliados ao PT na região. Então, estamos aqui em casa. E é uma alegria compartilhar com vocês um tema de importância para todos nós. Geraldo, desculpa, eu só queria mandar um recado para o Fernando Zar e dizer para ele que hoje aqui é Corinthians, mano. Hoje aqui é Corinthians, viu? Ele esteve aqui semana passada, falou que queria discutir futebol, voltar para discutir futebol com a gente, Só que hoje, Zar, aqui é Corinthians hoje, viu? Aqui é Timão, aqui é Zona Leste. Eu tenho uns amigos palmeirenses, o Geraldo Malta, aqui em Penápolis, a Eni, que foi vereadora lá em São José do Rio Preto, palmeirenses fanáticos, Eu falei assim, puxa vida, como o preto pode ser palmeirense? Palestra Itália, O time de italianos, Como que pode ser, que onde no começo não tinha preto jogando, como vocês podem ser palmeirenses? Só para brincar, hoje a história é outra, a gente sabe, que lá no início do século XX, os times de preto eram Corinthians e Santos, Um pouquinho Juventus e tal. O Santos e o Corinthians eram o time de preto. São Paulo, Palmeiras era o time dos brancos,
e principalmente os torcedores, né? Do Morumbi, né? A Barra Funda, né? Dos italianos. Mas hoje são outros tempos, né? Mas é uma brincadeira que a gente fazia que preto não podia ser palmeirense de jeito nenhum. Mas é brincadeira com os amigos. Hoje são outras realidades, Palmeiras, São Paulo, né? São outras realidades. Cabe ao torcedor da periferia torcer para esse time, se essa for a sua vontade. Né? Acho que é importante. O som está bem aí? Estão ouvindo bem? Estou aqui. Está tendo um pequeno excelente. ruído no seu som, João Luiz. Oi? Tem uma janela aberta aí, acho que está batendo vento. Está tendo um pequeno ruído aí no seu som. Tá certo. Tá jóia. Eu acho que é conforme o microfone dele raspa na camisa. Entendeu? Aí faz esse barulho. Bom, ô João, nós estamos aqui à vontade, o Geraldo já se apresentou, eu já fiz a minha pequena introdução, então fique à vontade. O que você achou desse tema? É possível governar fazendo justiça social e promovendo a inversão de prioridades? Com certeza. Responde para a gente aí. Isso, com certeza. Eu fui vereador antes de ser prefeito. Fui 4 anos vereador, depois prefeito. E uma das grandes demandas da cidade, além da questão social, que sempre é importante, mas de infraestrutura. Para você ter uma ideia, uma das grandes demandas que tinha em Penápolis era que nós tínhamos 2 cidades. A cidade asfaltada e a cidade sem asfalto. Né? A periferia da cidade não era asfaltada. A gente calcula, na época, de 18 a 20 mil penapolenses, no total de 60 mil, na época, 20 mil, de 18 a 20 mil penapolenses, moravam em ruas sem asfalto. Né? Então, você via, assim, uma demanda grande por asfalto, porque asfalto representa qualidade de vida. Na época da chuva, barro, na época do calor, poeira, né? Então, a qualidade de vida era muito importante você morar numa rua asfaltada na área urbana. E entrava a administração, saía a administração e não resolvia isso. Falava-se que não tinha dinheiro para resolver, que não tinha recurso. E nós resolvemos essa parada, tá certo? Eu terminei o nosso governo com todos os bairros asfaltados em Penápolis. E mais importante, todos os novos bairros, né, todos os novos loteamentos públicos ou privados, ele tinha que estar na proposta a pavimentação. Antes de anunciar a venda do loteamento privado ou antes de inaugurar o loteamento público, a pavimentação tinha que estar junto. Inclusive, só para modéstia às favas, né, fui premiado com essa lei de iniciativa aqui em Penápolis, que obrigava, né, a pavimentação dos loteamentos novos. Nós fechamos a porteira, proibindo novos loteamentos, públicos ou privados, sem asfalto, e fomos buscar recursos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, emendas parlamentares, recursos próprios, e os próprios moradores participaram com uma parcela de recursos e resolvemos isso, e todos os bairros da cidade foram pavimentados com asfalto e os novos loteamentos deixaram de ser não pavimentados. Você tinha que vir com esse benefício à população. Então, zerou o problema, né? E com certeza era algo secular em Penápolis, ou seja, algo que desde o início da fundação da cidade, onde a periferia não era asfaltada, onde o povo pobre, trabalhador, não vivia em ruas asfaltadas, era algo que precisava de muita luta para conseguir, e a gente conseguiu diminuir essa desigualdade. Então, não dava mais para a gente viver numa cidade onde os bairros de classe média eram pavimentados e os bairros da periferia não eram pavimentados. Isso foi uma iniciativa política, uma decisão política de resolver esse problema na cidade, tá certo? Então, Penápolis hoje não tem nenhum bairro, nenhuma rua da área urbana sem asfalto, sem pavimentação. Nenhuma casa na cidade, né, o morador sai à sua rua, já tem guia sarjeta e tem asfalto. São poucas cidades no Brasil que têm esse benefício. E isso nós resolvemos lá, começamos a resolver lá em 2005, 2006, já no segundo ano de mandato
do nosso governo. Outra questão que nós verificamos com decisão política, que na educação pública em Penápolis, nós tínhamos uma escola de melhor qualidade pública e uma escola pública de menor qualidade, ou seja, existiam escolas que os moradores dormiam na época da matrícula, levavam seus filhos e as crianças, eles dormiam na fila, na calçada da escola, para garantir a matrícula do seu filho. Então nós resolvemos, puxa vida, não pode ter, dentro de uma rede pública municipal, né, escolas com qualidade diferenciada. Então o que nós resolvemos fazer? Qual que é a melhor escola que tem do município que todo mundo quer estudar? Eu chamava Orientino Martins, Escola de Educação Infantil. É Orientino Martins. O que ela tem de bom? Ela tem de boa estrutura, a pintura da escola, os móveis, né, os brinquedos, o playground e os professores. Então, essa é a melhor escola, ela é melhor por isso? Então, vamos fazer esse padrão de qualidade e vai para todas as escolas do município. Acabou essa história de fila, né, de dormir de um dia para o outro para aguardar a matrícula. Ou seja, o padrão de qualidade da educação do município, ele se nivelou por cima, certo? Nivelamos por cima, nada de nivelar por baixo, ou seja, nivelamos por cima. A estrutura da escola, a pintura, os móveis, né, o playground, os professores qualificados para trabalhar nessas escolas, foi uma decisão política que nós resolvemos também, né, nessa questão. A cultura, é muito importante a questão da cultura também, investir na cultura, né, com museus, com teatro, né, com ações de formação de leitores, né, contratando profissionais da cultura para dar oficinas culturais, ou seja, a formação cultural. O Penápolis foi a primeira cidade de toda a região aqui a ter o Céu das Artes, né? Como dos primeiros. Na hora que saiu o primeiro Céu das Artes da região de Rio Preto, Araçatuba, Prudente, Bauru, para cá, foi em Penápolis, o Céu das Artes. Por quê? Porque nós tínhamos um projeto de cultura na cidade, de formação cultural. E Penápolis também, só para dar um exemplo, foi a primeira cidade a implantar a educação integral. Em 2005, o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, começou a implantar a escola de educação integral em 2012. Penápolis, em 2005, primeiro ano do nosso governo, já em fevereiro, nós implantamos a escola integral. Não a escola de tempo integral, a escola integral, que visa dar maior qualidade de ensino. A criança ficando mais tempo na escola, ela vai aprender mais, vai conviver mais, não vai ficar na rua. Para você ter uma ideia, o primeiro bairro, fala assim, puxa vida, qual é o bairro mais periférico de Penápolis na época? Chama-se Silvia Covas. Qual o bairro que tem mais problemas com criança na rua? Silvia Covas. Então vai ser lá que nós vamos colocar a escola integral. Primeira unidade em 2005, fevereiro. 2 meses de governo. 2 meses de governo com a decisão política de colocar a escola de ensino integral lá no bairro Silvia Covas, a escola MF Darcy Buranello Marinho. Ou seja, o Conselho Tutelar tinha estatísticas antes e depois. Falava assim, puxa vida, eles eram chamados todos os dias no bairro para proteger a criança, tirar a criança da rua, criança que desaparecia, criança que era agredida, etc. Essas crianças foram para a escola, ficavam 10 horas na escola, praticamente zerou a questão, as demandas do Conselho Tutelar. E essa criança recebeu educação integral, não só o conhecimento cognitivo, dos componentes curriculares, mas também a cultura, capoeira, xadrez, iam para o clube de natação, o parque aquático, ou seja, fazia tour na cidade, conhecia os museus. Né? É importante esse trabalho de educação integral das crianças. Você tem uma ideia, né, assim, como você vai inverter isso? Né? O Parque Industrial de Penápolis, dá um exemplo. O Parque Industrial de Penápolis não tinha asfalto nem iluminação. Quer dizer, você vai ter um parque industrial na cidade que não tem iluminação e não tem asfalto. Tá certo? Então, puxa vida, no mínimo nós temos que fazer. E muitos terrenos que tinham sido doados não tinham sido ocupados. Vamos dar um choque de legalidade nisso. Recuperamos. Não, quando nós assumimos em 2005, não tinha nenhum terreno para oferecer aos empresários que desejassem lá se instalar. Eu tenho amigos empresários que compraram terrenos e áreas fora do parque industrial e a prefeitura doava terreno
Ele preferiu comprar um lugar fora, porque os equipamentos não podiam ter poeira, porque a poeira estragava os equipamentos de alta precisão. Então, ele tinha que ter um lugar asfaltado, então ele não colocava, ele teve que comprar, investir o dinheiro próprio, recursos próprios, para comprar uma área e construir a sua indústria, que fica inclusive próximo ao centro da cidade, né? Então, e nós, puxa vida, não podemos fazer isso. Então, qual foi a prioridade? Se a gente quer gerar emprego, né, ter empreendedorismo, investir na incubadora de empresa, o parque industrial, no mínimo, tem que ter asfalto, não é verdade? Tem que ter iluminação para dar de segurança ao empresário que lá desejava. Recuperamos mais de 40 áreas, mais de 40 lotes, e começamos a distribuir para empresários que, de fato, quisessem investir na empresa lá, não especular, porque, infelizmente, muitos pegavam o terreno, a área, para especulação, guardava o terreno, cercava lá, construía lá um barracão e para vender alguns anos depois. Não, o empresário ele tem que receber uma área, produzir, gerar emprego, né, e gerar imposto de emprego na cidade, né? Então, é possível, sim, viu, dentro da pergunta, quando você primeiro tem que fazer uma escuta ativa na cidade, ver quais são as demandas, o que o povo deseja, né, qual as demandas e estabelecer prioridade. Não dá para fazer tudo. O município, dentro do Pacto Federativo, o município é o que tem menor flexibilidade do orçamento. O Pacto Federativo que a Constituição de 88 estabeleceu, precisava ser revisto. O município hoje, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, a gente mora na cidade, né? E a cidade, o município, ele precisa ter mais flexibilidade de recursos para fazer frente às demandas do dia a dia da população. Então, dentro da pergunta aí, é possível, sim, a gente fazer uma inversão, né, de prioridades e estabelecer aquilo que mais a comunidade precisa, né? Sem esquecer todas as áreas, mas o que é prioridade? É isso. Então, vamos estabelecer, tem que virar uma obsessão do prefeito, da equipe, dos vereadores, que aquela grande demanda precisa ser resolvida. Eu vejo muito hoje prefeitos da nossa região preocupados em recapear as ruas da sua cidade. Eu acho que é importante ter ruas recapeadas. Vai vir uma obsessão, parece que ele quer e recapeia a parte da cidade, o centro da cidade, etc. E tem lá criança passando fome na cidade. Tem criança aguardando vaga na creche. Tem adolescente na rua sem saber o que fazer. Entendeu? Acho que é importante a gente ter essa dimensão da escuta, né, para verificar o que de fato é prioridade para a cidade e para as pessoas, né? Eu acho que é isso que é importante a gente ter essa dimensão. É possível a gente fazer uma gestão que às vezes pode ir até contra alguns princípios neoliberais, né? Mas vai ao encontro daquilo que a população precisa que seja feito. Ô, João, dando continuidade a isso, mas antes disso, esse penteado do seu top, né? Em homenagem Tá certo. ao feriado de ontem, feriado não, né? A luta, né, dos negros dentro da nossa história, né? Mas é muito legal. Mas dando continuidade, João, uma das coisas que aconteceu muito tempo atrás, os partidos progressistas que falavam a respeito de colocar em prática o orçamento participativo. Porque o orçamento participativo sempre foi uma bandeira importante, principalmente lá no Rio Grande do Sul, e deu uma dinâmica muito forte para o campo progressista. Por quê? Você colocava no mesmo patamar o empresário, o trabalhador, né, da cidade, da zona rural, de todos os segmentos da nossa sociedade. Mas, ao longo do tempo, a gente está percebendo que isso não está mais avançando. A gente percebe que está caindo em desuso. Está caindo em desuso mesmo? É possível isso voltar? Ou as coisas mudaram em função hoje das emendas impositivas que existem na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional?
acabou o orçamento participativo com um mecanismo de inversão de prioridade. Tá certo. Não acabou. Acho que eu vejo aí prefeitos, prefeitas e mesmo vereadores, digamos, com perdão da palavra, muito preguiçosos, na verdade. Né? Tá com preguiça de ouvir o povo, de fazer a escuta ativa com a população. Eu lembro, nossa primeira reunião aqui em Penápolis do orçamento participativo foi logo em janeiro. Primeira reunião do orçamento foi no bairro Jardim Tropical, né? O Jardim Tropical é um bairro sem asfalto, né? Um dia choveu, foi difícil chegar até a creche onde nós fizemos a reunião, né? E a estrada de barro e tal, né? Um bairro assim de mais ou menos uns 3 mil moradores, né? Talvez a metade, eu devia ter lá umas 600, 700 pessoas no bairro, adultas, né? Nessa reunião, lotada. Foi uma reunião muito com 700 pessoas. A gente colocou lá mais ou menos umas 300 cadeiras para sentar, o pessoal ocupou e ficou muita gente de pé. Foi uma reunião importante, né? E nós mudamos o orçamento, no primeiro ano de governo, com uma reunião, um orçamento participativo. A gente não foi fazer um orçamento participativo para criar o orçamento para o ano seguinte. Nós fizemos um orçamento participativo dentro do primeiro ano de governo, porque aquele orçamento que nós assumimos era um orçamento do governo anterior, que não dialogava, né, com as demandas da sociedade, especialmente desses bairros mais periféricos, onde não tinha um centavo no orçamento para realizar a pavimentação de bairros, onde foi a demanda. Só para dar uma história, nós fizemos os setores, não vou lembrar agora quantos setores, mas mais de 20 setores de bairros da cidade, urbano e rural. Nós fizemos o orçamento participativo nos bairros rurais de Penápolis, né? Nos bairros rurais também. Porque alguns bairros rurais de Penápolis são muito... as famílias residem lá de forma significativa. Outros bairros rurais não tem mais moradores, mas alguns sim. Então, nós fizemos na área e temáticos também. Então, o orçamento participativo foi uma grande ferramenta para a gente estabelecer prioridades junto com a população. Então, para você ter uma ideia, um dos setores do orçamento participativo é de classe média alta, que chama um bairro de uma Village aqui. Nós fizemos reunião no Village. E a principal demanda do bairro Village é a melhoria da iluminação pública e a urbanização das áreas verdes. Eles tinham isso. O que nós queremos aqui da prefeitura? Nós queremos melhoria da iluminação pública e queremos a urbanização das praças. As duas prioridades do bairro. Votamos. O que nós fizemos? Cada setor elegeu 2 representantes e nós votamos 2 ônibus e percorremos a cidade com todos os moradores. Voltamos e perguntamos para todos qual é a prioridade para nosso governo hoje em relação à melhoria da infraestrutura. O pessoal falou assim, os moradores lá do bairro mais rico da cidade, né, do Village, temos que pavimentar o Rosa Alberton. Porque eles foram lá, não conheciam o Rosa Alberton. Eles não conheciam o Rosa Alberton, que é o bairro mais periférico da cidade, que tinha mais problemas de pavimentação. Então, assim, é isso mesmo? É isso aí. Nós pavimentamos o Rosa Alberton em 2005, no primeiro ano de governo nosso. E assim foi estabelecido. E o pessoal lá do Village e dos outros bairros reconheceram isso. Porque eles sabiam que a melhoria da urbanização da praça do bairro mais rico da cidade não deveria ser a prioridade da cidade, porque o bairro Rosa Alberton precisava de pavimentação e melhoria da sua infraestrutura. E nós, depois, em 8 anos, por 4 anos, mais 4, todas as áreas urbanas, todas as praças e áreas verdes desse bairro mais rico foram urbanizadas e toda a iluminação do bairro foi trocada. Era que, vocês são mais velhos, que está acompanhando, os postes de iluminação pública em Penápolis daqueles bracinhos curtos, não sei se vocês lembram, um bracinho, um pratinho. Nós tínhamos mais de 3 mil desses pratinhos, né? Vou contar uma história rapidamente aqui, posso contar, não sei como é o nosso tempo. Eu estava em Brasília, né, e
vendo lá o programa. Nossa, agora deu um branco agora, hein? O programa que a presidenta Dilma, na época ministra, coordenava de energia para todos, luz para todos, luz para todos. E não conseguia marcar essa audiência com a ministra Dilma, né? A ministra Dilma, o CEF, não conseguia, tal. Coloquei lá alguns amigos, o Gabas, o Padilha, precisa marcar aí, o Padilha era ministro das Relações Institucionais, eu quero conversar com a Dilma, não tem jeito. Ela não tem agenda, se você pode ficar mais um dia, porque eu não posso, eu tenho que voltar para minha cidade, tal. Deixaram lá. Eu estou no hotel, 9 horas da noite, né, um assessor da ministra Dilma me liga, fala assim, olha, rapaz, você está aqui em Brasília? Eu estou, fico aqui amanhã. A ministra Dilma não vai poder te atender amanhã, vai ter muita agenda, vai sair do presidente Lula, tem reunião na Petrobras, tal. Mas você pode vir agora aqui no Ministério das Minas e Energia? Eu falei, agora? Você agora. Ela está aqui trabalhando ainda. 9h30 da noite. Eu falei, lógico que eu vou. Coloquei a roupa e fui lá para o Ministério. Na época, a ministra Dilma recebeu. Eu falei a demanda para ela, da área de Minas e Energia, e ela falou o seguinte, olha, então vai contemplar, vai voltar para a sua cidade, nós vamos mandar um recurso, né, do fundo para todos, você vai trocar todos esses postinhos aí, esse objeto, vai colocar no museu, né, e já vai colocar com vapor de sódio. Ou seja, é um braço mais longo e já com vapor de sódio que ilumina melhor que o vapor de mercúrio que era antigamente. E além disso, ela falou assim, vou dar de lambuja, ela falou até a palavra lambuja. Se tiver alguma propriedade rural em Penápolis que não tem energia elétrica, você vai levar para lá, a CPFL que vai fazer, você vai mandar recursos para eles fazerem. Então, em Penápolis hoje, na época, né, tínhamos vários pontos sem energia, então nós conseguimos alcançar 100% da área da cidade com energia na zona rural e trocamos toda a iluminação pública da Penápolis com vapor de mercúrio e vapor de sódio. E os bracinhos viraram peça de museu. Aqueles bracinhos bem curtinhos, colocou um braço novo e melhorou de forma significativa a iluminação pública. E olha, e foi uma reivindicação de quem? Dos moradores do bairro mais rico da cidade. Tá certo? Que beneficiou não só eles, como toda a cidade. Hoje, em Penápolis, todos os bairros, né, têm iluminação de vapor de sódio com uma iluminação de qualidade, né? E parte desse benefício foi uma audiência 10 horas da noite com a ministra Dilma Rousseff, né? Ou seja, então você consegue ouvir. Era algo que eu não tinha pensado na campanha, mesmo no nosso programa de governo, não era pauta nossa melhorar a iluminação pública, trocar os braços. Mas aí vem um morador de um bairro, de classe média alta, e fala o seguinte, olha, nós temos que melhorar a iluminação pública, vamos melhorar, não só aqui, como na cidade como um todo. Então, Geraldo, o orçamento participativo, ele nunca vai sair de moda se o gestor público tiver essa visão democrática de escutar a população, de ouvir a população e estabelecer prioridade. Porque o orçamento nunca será, para os municípios, para não ser alguns municípios, pegar lá Paulínia, né, Macaé, no Rio de Janeiro, alguns municípios que têm lá uma arrecadação grande, royalties do petróleo, talvez eles tenham que inventar onde gastar. Mas as prefeituras hoje, elas não têm recurso próprio para todas as demandas que a sociedade clama, né? Que a sociedade deseja para ser realizada. Então, você tem que estabelecer prioridades. Quando você estabelece prioridade ouvindo a população com certeza vai apoiar o poder público nessas prioridades, tá certo? Então, acho que o orçamento participativo, ele é algo que veio. Eu fui a Porto Alegre, conheci Porto Alegre, fui em Diadema, conheci a experiência de Diadema, e nós fizemos a experiência nossa aqui, né? Eu digo assim, nós copiamos e melhoramos, né? De acordo com a nossa realidade aqui no Penápolis. Nós dividimos
a cidade em vários setores, né, por bairros, né, urbanos e rurais, e também dividimos em temas, né? Por exemplo, a temática da saúde, a temática da educação, a temática, na época, olha, foi muito avançada, a temática das pessoas com deficiência, né? A reunião, inclusive, foi na APAI, a reunião do orçamento participativo, a temática pessoas com deficiência foi na APAI. Nós conseguimos, em poucos anos, tornar todos, sem exceção, todos os prédios públicos municipais de Penápolis, né, acessíveis. 100% de acessibilidade. Por quê? Foi uma demanda da ADFIP, né, da ADFIP, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Penápolis, que apresentou no orçamento. Toda a área central de Penápolis, já há alguns anos, tem vias rebaixadas. Também uma reivindicação lá que foi apresentada no orçamento participativo na reunião da PAI. Então, fizemos o setor da cultura, então, vários setores, o orçamento participativo territorial, né, dos bairros, o orçamento participativo temático, com vários temas, né, que aborda aí a estrutura da administração pública. Então, eu creio que quando há uma predisposição do gerente, né, do prefeito, dos vereadores, de fazer um orçamento participativo, eu tenho absoluta certeza que a população ela vai falar, vai se expressar e vai dizer que é prioridade para elas. Eu acho que é importante ter essa predisposição, que é um perfil progressista, né, do prefeito. Logicamente, os neoliberais, né, o perfil mais conservador, eles acham que tem resposta para tudo, eles acham que sabe de tudo e não vai precisar estar ouvindo a população para as demandas e as prioridades da cidade. Passa a palavra. Sebastião Júnior. Não, é bom ouvir, né, o João Luiz. Ô João, você falou em alguns momentos aí sobre decisão política, né? Que em alguns momentos era importante tomar uma decisão política. Nos últimos tempos aí, principalmente nas últimas eleições, se criou aí uma onda de candidatos se apresentando como não políticos, né? E eu entendo que uma parte da sociedade comprou essa ideia, né? Então, eu fico pensando assim, se alguém falar que não é advogado, eu não vou querer que ele me defenda no tribunal, né? Você não é advogado. Ou se a pessoa falar que não é médico, eu não vou querer que ela faça uma cirurgia em mim. Eu entendo que eles estavam criticando, querendo fazer uma crítica àquele político profissional, né, que acabou virando carreirista, né, aquela coisa toda. O problema é que a população, o eleitorado, muitas vezes, por falta de informação ou por falta de uma militância política, uma cidadania mais ativa, ele acabou não compreendendo isso e colocou todos os políticos no mesmo balaio, né? Então, eu queria que você me falasse assim, um pouco, assim, quão difícil é a gente, né, que atua na política há muito tempo, no seu caso, que foi um grande prefeito de uma cidade importante do Brasil, esse debate com a população, né? De qual é o papel do político na sociedade. Então, eu queria que você ensinasse um pouco sobre isso. Eu vejo assim, quando a política ela é necessária, né? O Winston Churchill, né, foi primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, uma liderança importante na Inglaterra para enfrentar o nazismo, o nazifascismo. Churchill mobilizou não só a Inglaterra, como as democracias para combater o nazifascismo. E o Churchill ele falava assim, a democracia e a política, né, elas têm problemas, mas sem elas não é possível, né, uma sociedade pautada na paz, né, na solidariedade. Ou seja, sem política e sem democracia não há remédio, certo? Ou seja, o político é necessário. O que às vezes acontece, né, infelizmente, que alguns políticos... uma outra frase também, o Ariano Suassuna, falava o escritor Ariano Suassuna, dizia o seguinte, né, que não é a política que faz o ladrão,
É o ladrão que entra na política, né? Ou seja, não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão já está pronto, ele vai para a política, né? Então, é muito comum pessoas desonestas buscarem o caminho não só da política, como da medicina, do direito, qualquer atividade humana, né, nós vamos encontrar lá pessoas com má intenção, pessoas de má índole que vai querer se aproveitar. Cara, temos aí casos de religiosos, padres, né, religiosos. Tivemos um caso até de um rabino, né, que estava lá, se fez uso da situação dele de rabino, da cultura judaica, e era uma pessoa desonesta. E assim, infelizmente, nós temos na sociedade humana pessoas que querem usufruir do seu poder, do seu espaço de poder, né? E isso também acontece na política, né? Infelizmente, aconteceu e acontece, e hoje, graças à democracia, aqueles que fazem mal feito, né, têm que pagar os seus malfeitos, né? Mas os piores políticos são aqueles que negam a política. Se você pegar em qualquer história, pegar em Birigui, Araçatuba, aqui em Penápolis, os piores políticos são aqueles que negam a política. Porque você negar a política, o que é a política? É a arte de fazer coletivo. Você escutar, você dialogar. E você, puxa vida, o cara fala assim, não, eu penso assim e acabou. Não, é através da política e do diálogo que você pode até mudar a sua forma de pensar, né? Aquele que fala assim, a minha ideia é assim, eu vou morrer com essa ideia, tá certo? E quer impor a ideia dele perante o outro, não é política. A política é a arte do convencimento, de você convencer o outro e ser convencido também. Quando o cara vem com a predisposição só de convencer o outro e não ser convencido, ele não é político, ele é um ditador, tá certo? E a política pressupõe democracia, pluralidade, você ouvir o outro, abrir mão, às vezes, de suas convicções, para que a convicção do outro possa você também melhorar, você mudar, o outro te mudar, com ética, evidentemente, né? Eu acho que é importante a gente ter isso, né? Então, quando a pessoa vem e fala assim, ó, eu não sou político, ele quer ser um ditador. Não tem outra. Quando o cara fala assim, eu não sou político, ele está querendo ser um ditador. Porque sem política não há democracia, né? Então nós temos que entender, puxa vida, mas aquele cara lá é político, mas ele é um ladrão. Não, ele é um ladrão que virou político. Não foi a política que fez ele ladrão. Ele já era um ladrão e virou político. Então é importante a gente ter essa dimensão da política, convencer a população, os jovens participarem da política, os empresários participarem. Não há problema nenhum ele ser empresário e ser político, não há problema nenhum ele ser médico e ser político, ser um lavrador, cortador de cana e ser político, ser um mecânico e ser político, não há problema nenhum. Você ter a sua profissão, a sua atividade econômica, a sua atividade social e exercer a política em um partido político, ir lá, decidir, se formar outros. Eu acho que é importante essa dimensão. Sem política, não há democracia. E sem democracia, não há desenvolvimento social, não há desenvolvimento econômico, não há solidariedade, não há paz. Acho que a gente tem que ter a valorização da política. E quanto mais novo, mais jovem, né, a pessoa participar da atividade política, escolher um partido que está mais próximo das suas convicções ideológicas, que estiver mais próximo dos seus desejos, e dizer, viu, Tião e Geraldo, que a pessoa que vai para a política, ele não precisa abrir mão dos seus projetos pessoais, não. A pessoa tem que ter sonho pessoal, de realização pessoal, às vezes de ter, passar no concurso, de ter uma casa, ter uma família, ter uma esposa, ter um bom emprego. O que não pode fazer é da política uma forma de alcance, de projeção social e econômica, tá certo? Tem que ter ética para isso. Então é importante a gente valorizar a política. Sem valorização da política, nós estamos perdendo a democracia. E todos os nossos que estão acompanhando nós aí. Quando alguém dizer que não é político, mas quer entrar na política, ele quer ser um ditador.
Ele quer implantar uma ditadura, ele quer impor as suas convicções perante as outras pessoas. Ele quer que o desejo dele, as convicções dele, sejam imperativos perante as outras pessoas. Não, legal. Isso é importante mesmo. A democracia é o princípio básico para o ser humano, né? Onde você tem a liberdade de falar, de ouvir, de negociar. Mas não é... debate, a gente não pode ter medo, fala assim, de debater, vamos conversar sem problema nenhum. Mas, e você pode me convencer, eu posso te convencer, não problema, havendo ética, debate, não há problema nenhum. Eu vejo assim, eu vejo muitos falarem assim, seria o prefeito da cidade, Birigui, Araçatuba, Lins, seria um bom empresário, né? Depende do empresário, não é verdade? Não é só porque ele é empresário que ele vai ser um bom prefeito. Depende do empresário, depende das convicções que ele tiver, não é verdade? Pode ser empresário e ele ser um bom prefeito, pode ser empresário e ser um péssimo prefeito, principalmente quando ele não tem a capacidade de ouvir os outros, né? Pode ser um médico e um bom prefeito, pode ser um médico e um péssimo prefeito. Não é a qualificação profissional dele que vai torná-lo um bom ou um péssimo prefeito. O que vai torná-lo um bom ou um péssimo prefeito é sua capacidade política, aí sim, política, de pensar o coletivo, de organizar, de ter escuta, de ter pessoas acompanhando, ter bons assessores, né, ter um plano de governo, né, e principalmente essa capacidade de conversar, convencer e ser convencido. É a política. Importante. Não é verdade? Isso é verdade mesmo, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que hoje, através do Bolsonaro aí, né, a extrema-direita, vou colocar uma extrema-direita que surgiu ultimamente aí, que não prega a democracia, né? Muito pelo contrário, elas querem tolher a democracia de todos os lados, para um bem particular de um lado só da riqueza ou da burguesia, quero dizer, né? Mas isso teve reflexo também aqui na nossa região, por exemplo, em níveis eleitorais, em votos, né? Tanto Birigui, Araçatuba, como Penápolis tiveram um perfil mais ou menos de 60% a 65% para a extrema-direita, e para o campo progressista, né, particularmente Lula, na faixa de 30% a 35%. Isso significa uma rejeição ou não? É uma questão momentânea, é uma questão que eles conseguiram, na mídia, estabelecer uma visão muito antagônica aos programas do PT, do campo progressista, né, que perdeu a prioridade, né, do orçamento. E aí, mas por outro lado também teve uma resistência. Quando a gente fala de 35%, a gente também está falando de uma quantidade de pessoas que estão defendendo aguerridamente a resistência da democracia aqui na nossa região, né? Em termos de Brasil, isso daí mudou um pouco mais. Como que você vê essa questão aqui, da questão eleitoral aqui na nossa região? Como fazer uma inversão Primeiro assim, em geral, né? O eleitor em nível nacional, ele é um eleitor mais ideológico, né? Em nível local, ele não leva muito essa questão da ideologia, embora um percentual grande acaba votando, né? Assim, eu já ouvi pessoas dizer assim, por exemplo, pegado a questão do PT, assim, eu não voto no PT, já ouvi. Né? E já ouvi também, eu só voto no PT, tá certo? Ou seja, né? Então, tem o eleitor ideológico favorável e o eleitor ideológico contrário, né? Mas a grande massa de eleitores, eles não se veem muito na questão ideológica na votação local. Ele vai verificar a postura, o comprometimento, outros elementos, né,
vão levar o eleitor a escolher o seu prefeito e o seu vereador, né? Mas pela identificação, né, com ele, com as propostas. Aí não dá para a gente mediar muito essa questão do eleitor comum, né? Que certamente vai ter outros pesos, né, além do peso ideológico, que não que foi preponderante na eleição do presidente Lula contra o Bolsonaro, e a eleição do Bolsonaro, né, 4 anos antes. Bolsonaro foi eleito de forma preponderante numa postura ideológica de direita, né, e foi derrotado, né, ideologicamente por uma grande maioria que rejeitava a postura dele, né, como uma política de exclusão, uma política excludente, né, que ele desejava contra a democracia. Né. Nós tivemos eleitores do Lula que nunca tinham votado no PT. Era um eleitor, por exemplo, que era tucano, né, e votou pela primeira vez no Lula, mas era alguém que tinha compromisso com a democracia. Então, eu vejo assim, a eleição municipal, ela tem de ser menos ideológica. E os candidatos que têm esse perfil mais conservador, eles vão tentar ideologizar a eleição. Por exemplo, o cara que é bolsonarista e é candidato a prefeito em Araçatuba, em Penápolis, ele vai tentar se colocar como bolsonarista e colocar os seus adversários como do PT, né? Tentar fazer uma polarização ideológica no local. Por que isso? Porque aqui na nossa região, o Bolsonaro venceu as eleições na grande maioria dos municípios. Então, o candidato mais conservador, ele fala, puxa vida, quem votou no Bolsonaro, votar em mim, eu estou eleito. Então, há uma tendência natural desses candidatos, né, ou desses prefeitos, alguns deles já são prefeitos atualmente, de tentar polarizar. Ó, eu tenho esse perfil, né? Eu sou do agro, né? Eu sou a favor da liberação das armas, né? Eu sou contra, eu sou homofóbico. Ele vai tentar pegar essas pautas ideológicas que não tem nada a ver com a questão da cidade, do município, vai querer colocar uma pauta ideológica para se ganhar o voto do eleitor. Então, cabe a nós, da Frente Democrática, né, do Frente Progressista, de esquerda, mostrar para o eleitor algo diferente. Puxa vida, não é bem assim não, cara. A cidade, nós não vamos discutir aqui questão de homofobia. A lei homofóbica, a lei do aborto, essas coisas todas, não é no município, o fórum que se discute. Isso vai ser discutido lá em Brasília, no Congresso Nacional, e não discutido aqui na Câmara de Vereadores, né? Então eles vão tentar colocar essa pauta. Já estão colocando, aliás, essa pauta, né, nos municípios. E cabe a gente debater com a população e dizer, olha, ele está querendo colocar uma pauta aqui, não é a nossa pauta, né? Então, mas cabe, né, agora o presidente Lula, no governo federal, uma das grandes tarefas que ele tem é tentar despolarizar a população dessa questão ideológica, né? Mostrar que a política pública, muitas delas, não devem ter ideologia. A política pública, ela é progressista, né? Ela tem que ser ligada... João, mas só pegar assim, mas está um pouco difícil, né? Que até na eleição da Argentina, que a gente nem dava tanta importância, hoje se popularizou, né? É verdade, eles tentam polarizar, ganhar, dizer que eles que ganharam a eleição lá, né? Não, o candidato bolsonarista lá da Argentina, né, o presidente eleito, ele só foi eleito porque a economia da Argentina vai mal, né? Ou seja, a população, essa população mediana, temos que experimentar um pouco. O cara vai lá, promete que vai brigar com a FMI, que vai fechar o Banco Central, que vai dolarizar a economia, que vai resolver todos os problemas na Argentina, que não vai resolver, né? Ele apela porque o governo da Argentina, o peronista, né,
perdeu essa oportunidade. Se a economia vai bem, olha, a economia mal da Argentina, com uma inflação de mais de 100% ao ano, o candidato governista quase ganhou a eleição. Imagine se a economia tivesse equilibrada na Argentina, ele teria vencido a eleição com tranquilidade, né? O Bolsonaro se elegeu em 2018 presidente por quê? Porque havia todo um trabalho da Operação Lava Jato com a mídia presente, mostrando que o presidente Lula, né, o seu sucessor, a Dilma, depois o Haddad, estava envolvido no mar de lama de corrupção. O Bolsonaro só existiu como presidente da República porque todos os meios de comunicação e toda a sociedade, né, colocou na pauta que quem estava lá não prestava e que ele era o salvador da pátria. É a mesma coisa na Argentina hoje. A economia não vai bem, aparece um doido e vai dizer, olha, eu vou melhorar a economia do país, né? O Brasil, com a Lava Jato, foi escancarado uma falsa realidade de que havia corrupção em todo o governo, então vamos colocar alguém que não é corrupto que vai salvar a pátria, tá certo? No Brasil, foi a corrupção, na Argentina, a economia, né? Então, é algo difícil, mas cabe a nós, da política, alertar. E o presidente Lula, o Congresso Nacional como um todo, as forças democráticas, têm a grande tarefa no Brasil nos próximos anos de demonstrar que a política da exclusão, a ditadura, a política do extermínio, né, a política armamentista, essa política não é política. Na verdade, é uma imposição de uma ideologia de exclusão das minorias, ou até das maiorias também, né? Que nós não devemos permitir. Né? Acho que é importante esse trabalho educativo. Tem que fazer um trabalho pedagógico, usar da política para fazer educar a população. Ele pode ter uma visão conservadora, sem problema nenhum, mas ele tem que ter essa convicção. Não é que ele vai se vai dirigir por fake news. Ele pode ter uma posição política dizendo o seguinte, olha, eu sou a favor da pena de morte. Sem problema. A pessoa que cometeu um crime, ele tem que ser penalizado com a pena de morte, que é uma visão mais conservadora, sem problema nenhum. Agora, ele não pode dizer que o vereador, o prefeito, que o tema pena de morte, ele é o tema da Constituição, tá certo? E ela não pode ser ideológica. Quem é de direita defende, quem é de esquerda não defende. Não é ideológico. É uma questão humanitária, é uma questão de postura política, de uma decisão da sociedade. Puxa vida, no Brasil, um país católico, dificilmente vai ter pena de morte. No Brasil, um país católico, cristão, né? Dificilmente vai ter pena de morte. Mas, puxa vida, o que nós podemos fazer para que não haja tantos homicídios como temos no Brasil hoje? Então, é uma questão que o nosso grande trabalho, como esse programa de vocês aqui, de difundir, né, o trabalho educativo, pedagógico, de que sem política não há salvação. A salvação está dentro da política, certo? E qualquer outra... Nós já estamos já com 55 minutos. Ainda dá tempo ainda de fazer algumas questões aí, né? Aí eu queria que o Sebastião Júnior ainda fizesse uma intervençãozinha, uma resposta rápida. Sebastião? Eu estou aqui atento, né? Estava aprendendo e refletindo sobre cada palavra, né? Que o professor estava nos ensinando aqui, com seu conhecimento, sabedoria, experiência. Esse tema das questões ideológicas mundiais, ele é extremamente complexo, né? Eu respondi a um amigo aí que falou que agora o Bolsonaro ganhou a eleição na Argentina. Foi bom, e o Lula ganhou nos Estados Unidos, né? Porque o Trump foi derrotado. Então, se for para chutar canela, né? Nós estamos melhor ainda, né? Porque ganhamos a eleição nos Estados Unidos. Ô, João, eu tinha separado aqui algumas perguntas, mas eu vou juntar as três numa só, porque você conhece bem a região, pelo tempo do seu de vida, você
é uma pessoa ilustre aqui da nossa região e muito respeitada por todos. Eu queria, assim, dos problemas todos que a nossa região tem, eu acho que eu e o Geraldo, em 2020, pelas nossas andanças pelos bairros, eu ouvia muito, assim, somente os estudantes, a juventude, falar assim para a gente, olha, o meu pai, para estudar, teve que sair de Araçatuba. O jovem, ele fala assim, eu consegui estudar em Araçatuba, mas eu não consigo ficar em Araçatuba porque não tem emprego, né? Então, assim, a nossa região ela tem muitos problemas, né? E talvez eu acabei elencando na época que o principal fosse mesmo fazer com que essa população pudesse desenvolver suas atividades profissionais aqui na região, né? Mas você, com a sua experiência, assim, o que você imagina quais são os principais problemas da nossa região e qual política pública que pudesse dar uma alavancada, né, nessa situação nossa? Principalmente levando em consideração a nossa baixa representatividade política, né? Faz muitos anos que a nossa região não elege deputado federal, deputado estadual, gente, né, para poder levar a nossa voz adiante. Tá certo. Eu acho, primeiro, nós temos perdido a oportunidade de um governo do Estado. Puxa vida, assim, a gente pegar assim, o PSDB, né? O PSDB não fez a lição de casa, né? O PSDB governou São Paulo durante mais de 2 décadas, né? E depois veio o Tarcísio, né? O estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, não tem uma política estadual. Se pegar assim, não existe uma política territorial do estado, né? Hoje o estado virou, o PSDB, o Quércia, o Montoro, né, o governador Montoro, talvez tenha sido o que começou a pensar o estado, né? Mas infelizmente depois do Montoro veio o Quércia, depois do Quércia veio o Fleury, depois todos esses governadores, não na pessoa deles, né, mas na política, de não preocupação de organizar o Estado, não tem continuidade da política. Eu sou da área da educação, cada secretário que entra muda as políticas públicas na área da educação, não há uma continuidade. Isso envolve a cultura do Estado, ou seja, o papel de fomentador, de organização das políticas territoriais, né, porque isso é importante. Eles nem sabem o que é territorial, né? Ou seja, o território, aqui na nossa região, nós temos que ter políticas intersetorial, territoriais, em que o município vai não concorrer com o outro. O município ele vai ser colaborador do outro município. Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão, né, de que o Estado seria o aglutinador, o articulador, né, o catalisador, né, de políticas locais, ele está ausente. Então, quando tem um Estado ausente, vamos pegar um exemplo, né? Você, da organização da economia, da produção da economia, do investimento, por exemplo, no turismo rural, né? Você, puxa vida, Araçatuba, Birigui, calçado infantil. Puxa vida, se Birigui tem um calçado infantil como alavanca da sua economia, que é geradora de emprego e renda para a cidade, puxa vida, o que o governo do estado pode fazer para potencializar essa vocação de Birigui? Puxa vida, Penápolis, o que Penápolis tem de relevante que possa ter como fonte de potencializar a sua vocação econômica e social? E assim, isso aí quem tem que fazer é o Estado, porque as prefeituras não têm recurso financeiro, nem capacidade administrativa e até legal para fazer esse trabalho. Então é muito importante a gente ter essa dimensão. Os municípios sozinhos, eles não vão resolver todos os seus problemas, e especialmente aqueles que para gerar emprego, né, a colocação da mão de obra, a geração de emprego para os seus municípios. O município sozinho não vai resolver. Tem que ser algo consorciado. Então eu vejo a necessidade de, se o Estado está ausente, grandes consórcios, né? Birigui, Araçatuba, Penápolis, tem um consórcio, né? Puxa vida,
Se Birigui vai investir no calçado infantil, puxa vida, o que Penápolis pode fazer para receber isso? Puxa vida, se Penápolis está na agroindústria do leite, agroindústria canadeira, o que Birigui pode estar auxiliando? E Araçatuba tem esses consórcios na área de desenvolvimento econômico. Né? Eu acho que é importante ter isso. Puxa vida, na área de saúde, o que é concorrendo? Tá certo? É uma concorrência de AME para lá, AME para cá. Puxa vida, temos que ter a questão da saúde, um problema muito sério, a saúde ainda, muita desassistência, muito demorado. Às vezes a pessoa para fazer uma cirurgia de catarata demora muito tempo, fazer uma cirurgia ortopédica, é muito enrolado essas coisas. Por quê? Um Estado que não está preocupado em resolver esse problema, um Estado meio que ausente, né, que fica lá vendendo ambulância, dando ônibus, né, uma verba para fazer um asfalto, né, para reforma de uma coisa, reforma de outra. Não há uma política perene do Estado. Então, eu vejo assim, nós temos problemas na saúde, né, regional, muita desassistência, muita gente morrendo na fila, aguardando cirurgias. Nós temos muitos jovens sem perspectiva de fazer uma faculdade, de um ensino superior, ou fazer uma formação técnica. Né? O ensino técnico, agora que às vezes está começando, puxa vida, nós temos que investir na formação técnica profissional de muitos jovens, que às vezes querem uma formação mais rápida, 2 anos, depois que faz o ensino médio, faz o concomitante, faz a formação técnica, se ele quiser fazer a faculdade depois, ele faça. Né? Com a geração de emprego, tudo isso é muito importante, assim, o apoio ao pequeno negócio, ao pequeno empreendedor, para a geração de emprego. Eu acho que há muita coisa para ser feita, mas o município sozinho não vai conseguir. Birigui sozinho não vai conseguir, Araçatuba sozinho não vai conseguir. Tem que ter ou o Estado como aglutinador, com a política, né, pensante nessa área, ou os próprios municípios. Se o Estado quiser vir, tudo bem. Se não quiser, vamos fazer aqui um consórcio. Consórcio de desenvolvimento econômico, planejado, pensado, né? Puxa vida, vamos pegar um exemplo, né? Quanto que de feijão consome em Araçatuba, quanto de feijão consome em Penápolis, quanto de feijão consome em Birigui? Quem planta feijão? Onde a gente vai buscar feijão? Puxa vida, vamos planejar, vamos chamar agricultores do Brejo Alegre, uma fazenda, eles vão plantar feijão, nós vamos garantir que vai ser consumido aqui na região. Estou dando exemplo do feijão que veio na cabeça. O feijão que nós consumimos vem de onde? Tem plantio de feijão em Birigui? Em Araçatuba? Tem agricultor que planta feijão aí? Aqui em Penápolis também não tem. É cana. Mas se a gente chegar para um agricultor, você vai plantar feijão, nós vamos garantir que todas as cidades vai consumir esse seu feijão. Tá certo? Mas isso tem que ser consorciado, planejado, né? Puxa vida, vamos pegar assim, camisas, roupas, vestuário. Nós consumimos... Quanto de produtos nós consumimos aqui na nossa região que não são produzidos na nossa região, são produzidos no Nordeste? Lógico, tem que ter algumas coisas. Nós não vamos produzir carro, vamos comprar carro de outros lugares, né? Mas algumas coisas que nós consumimos aqui, que possam ser produzidos aqui, por que não? Né? E que vai gerar emprego, gerar renda para a nossa região. Bom, João, é uma grande iniciativa isso daí, uma proposta legal, né? Eu percebi que a gente já está finalizando o tempo aqui, mas só já vou me se despedindo do nosso público, das pessoas que nos acompanharam. Quero agradecer você, João, pela sua disponibilidade de nos presentear com todas essas informações, que a gente acaba aprendendo bastante com isso, né? Com as práticas, com as experiências que já ocorreram, mas tem um futuro, né? E aí o futuro, parece-me que você está com muita disponibilidade de enfrentar novamente o pleito de 2024. Depois, no seu parte, você já responde. Um grande abraço a todos, pessoal. Silvâncio Júnior. Não, você viu que você vai dar 1 hora para um professor falar, é muito pouco. Aqui é assunto de 4 horas, meu amigo. Está pensando o quê? E com profundidade, com substância, com reflexões empoderantes. Ô, João, você sabe que
Quando eu e o Geraldo pensamos o programa, a gente chegou até a cogitar de fazer algumas versões do podcast presencial, né? Então a gente queria, assim que a gente puder dar esse passo, com certeza você vai ser um dos primeiros, assim, que a gente vai fazer aí um podcast aí em Penápolis, aí a gente vai presencial, a gente vai ter a honra aí de te entrevistar ao vivo, porque merece, porque a gente sabe de toda a sua capacidade intelectual e é motivo de muito orgulho para todos nós, né? Então eu quero deixar aqui todos os agradecimentos, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que com isso também torna o nosso programa mais credenciado, né, porque a gente tem procurado tratar as coisas, a gente falou bastante sobre isso no primeiro programa, tratar todos os assuntos com muita responsabilidade, conversar com quem tem capacidade e autoridade para pontuar os problemas, né? Então, assim foi com o Fernando, agora com você, e a gente ficou a cargo do Geraldo de escolher o próximo convidado. Então, precisa ver com o Geraldo se ele já vai anunciar hoje quem é o convidado da semana que vem, né? Ainda é surpresa. Assim, ainda é surpresa. Vai ser surpresa? Tá bom. Nós estamos fazendo uma lista, e você sabe uma coisa que eu fiquei feliz, João? Porque quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente falou, pô, mas você tocar um programa semanal, né? Você tem que ter um convidado importante, tá? Mas já tem uma lista de reserva boa. Aí eu falei, olha, você vê que as pessoas estão aderindo, estão gostando, e com o tempo a audiência vai aumentando, a gente também está aprendendo aqui a técnica e as questões técnicas vão melhorando, né? Mas o que importa é que o conteúdo é forte e é muito bom. Então, obrigado a todos. Aí vamos ouvir aqui a despedida do João. Mas, olha, de coração, eu estou muito feliz por ter participado dessa noite com vocês. Tá certo. Geraldo, obrigado. Sebastião, obrigado. O pessoal que está acompanhando aí também, muito obrigado pela audiência. Eu acho que é importante a gente estar ao debate, né? A sociedade, ela só existe, né? Eu sempre faço o exemplo com meus alunos, né? Quando o homem resolveu sair da caverna, ele saiu com um planejamento. Ele sabia que ia dar lá fora, as feras estavam esperando, né? O grande passo da humanidade foi quando o homem decidiu sair da caverna. E ele saiu da caverna com sonhos. Com sonhos, porque ele cansou de viver dentro da caverna. E o sonho, ele representa risco. Quando você vai buscar o seu sonho, você está se arriscando na construção desse sonho. Os nossos ancestrais se arriscaram. Qualquer uma geração, né, qualquer século, a humanidade se arriscou. Né? Quando os homens saíram da Europa e vieram para a América, né? Os homens saíram do deserto, ou seja, a história da humanidade é a história que mescla sonhos com risco. Sonho e risco. Né? Então, essa é a nossa história, de sonhos e riscos. Né? E nós temos que fazer isso mesmo, sonhar, sonhar, sonhar e lutar para que esses sonhos sejam realizados. Essa é a grande essência do ser humano, né? De construir os seus sonhos e se arriscar para melhorar a nossa sociedade. A construção da paz, a construção da solidariedade é muito importante para todos nós. E nós que pensamos, né, essa sociedade, nós temos a nossa cota de participação. Nós somos os sonhadores, mas somos também os velejadores que vão, né, navegar por esses sonhos aí. Então, o que vocês fizeram aqui exatamente é parte, né? Puxa vida, o que nossos ancestrais fizeram, nós não vamos fazer mais, não precisamos, né? Mas essas gerações agora de homens e mulheres, o que nós precisamos fazer para que a gente tenha um mundo, começando pelo nessa cidade, nosso bairro, né, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, onde a gente não tenha mais guerras, né, e sim a construção de uma sociedade solidária. Essa é a nossa meta. Com certeza é o nosso sonho também. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. 2024 está aí. Está aí, vamos lá. Estamos planejando para isso. Até mais, pessoal. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima jornada. Até terça. Um abraço, gente. Uma alegria estar aqui. Terça, 21 horas.